É grosseiro usar ponto final nas mensagens do WhatsApp? A BBC estava se fazendo essa pergunta em 2019 e eu, como um eremita completamente desconectado das novas tendências da linguagem, só fui descobrir isso agora, quase 10 anos depois. E claro, né, fui descobrir cometendo uma gafe. E o que foi que eu fiz com a gafe que eu cometi no WhatsApp? Eu relatei essa gafe no Twitter, contrariando todos os protocolos de convivência digital e fazendo sempre o menos recomendável para minha saúde mental, que é interagir no Twitter. E ao levar para o Twitter essa minha surpresa com a juventude transviada, que agora está reinventando a pontuação, ao fazer isso eu descobri que outros homens da minha idade estão vivendo o mesmo choque. Ó o drama, né? Mas tá aí o nosso Antônio Tabet. Um beijo, Tabet. Ele escreve: isso aqui é muito louco, porque é a mais absoluta verdade. Já fui criticado porque, ao pontuar minhas mensagens, passo a imagem de rispidez, de ser sério demais. E eu me obrigo a pontuar o mais corretamente possível, para não perder o hábito, porque eu sou roteirista. A pontuação é fundamental num roteiro. Uma vírgula fora de lugar, ou a ausência dela, pode transformar drama em comédia e vice-versa. Isso sem falar das abreviações. Ator não é adivinho. E quando me peguei escrevendo VC, em vez de você numa página, fiquei ainda mais em alerta. Vão continuar achando que sou bravo, porque o ponto final seguirá lá. Paciência. E quem também se manifestou foi o Regis Tadeu, que, claro, concorda com o Antônio Tabet, mas do jeitinho dele, sabe como? Não, isso é frescura de uma molecada com um único alpiste no lugar do cérebro e que foi mimada pelos pais negligentes. Ô, Regis, aí eu já não sei se era o caso de meter a família no meio. Talvez não precisasse, sabe? Virou uma caricatura amarga dele mesmo. Nada que a obrigação de lavar as próprias roupas em um tanque não resolva. Essa última frase aí do nosso Regis Tadeu pode ser um bom ponto de partida para a conversa. Porque lavar roupa no tanque é uma atividade muito digna e que, para ser feita com qualidade, exige uma certa técnica, né? Uma técnica que merece ser mantida viva, nem que seja só por homenagem à tradição. Tenho máquina, mas certas coisas quero ver que a gente aqui distrai-se um bocado. Tem de se divertir um bocado com as colegas aqui para falar um bocado. E aqui merece destaque o lavadouro público de Afurada, em Portugal. Essas mulheres têm uma técnica passada oralmente, de geração em geração, parece até coisa de filme de artes marciais, a seriedade com que elas tratam isso aí. E hoje, nenhuma máquina de lavar, mesmo a mais moderna, consegue alcançar os resultados aí que essa lavagem manual alcança. Gosto de lavar, gosto muito da roupa lavada neste tanque ou noutro tanque público que a gente tenha. Acho que a roupa lavada à mão tem outra perfeição. Tem gente que viaja para a Furada só para ter o prazer de vestir uma roupa limpinha que tenha sido lavada ali, é uma grande coisa. Na freguesia de São Pedro da Furada, a tradição de lavar a roupa à mão ainda perdura, e até os estendais improvisados junto ao lavadouro público, inaugurado em 2003, são alvo de contemplação por parte dos turistas. Isso que as mundialmente famosas lavadeiras de Afurada fazem é uma coisa muito bonita. Quem me dera ter essa técnica, essa disposição e, claro, um pouco de tempo na minha rotina também para cuidar das minhas roupas com a técnica e com a disposição que eu gostaria de ter. Só que eu não tenho nada disso. E para uma vida como a minha, provavelmente uma vida como a nossa, né, faz muito mais sentido ter uma boa máquina de lavar que desenvolver toda a técnica e conhecimento de uma lavadeira de Afurada. A máquina não faz daquele jeito, manual, artesanal, atento, carinhoso, mas faz, né? Faz mais rápido, faz mais barato, faz com menos esforço. E para quase tudo nessa vida tem um jeito tradicional, bonito, elegante de fazer as coisas. Um jeito sólido, um jeito certo, que funcionou por séculos. E aí tem o jeito novo, que por ser novo gera alguma desconfiança, mas que também surge para atender alguma necessidade específica do seu tempo. E você deve ter entendido onde eu quero chegar. Esse conflito entre o velho e o novo existe no jeito como a gente lava a roupa, mas ele também se faz presente na maneira como nos comunicamos. E eu sei que toda essa comparação entre ponto final e máquina de lavar
não vai te fazer mudar de ideia. Se você concorda com o Tabet e com o Regis Tadeu, provável que você concorde, eu dificilmente vou conseguir fazer você mudar de ideia. E é por isso que eu não vou nem tentar. O que eu quero mesmo é te apresentar os resultados da minha pesquisa sobre esse tema. Que assunto fascinante. Fascinante, ou como diriam os meus jovens, assunto based da hora. Cê é louco. Agora eu farmei aura. Essa é a Gretchen McCulloch. Quando a BBC se questionou em 2019 se usar ponto final em mensagem de WhatsApp era grosseria, a fonte era essa Gretchen gringa aí, que é uma linguista que se dedica a entender como a internet está transformando a linguagem. Na pesquisa em questão, o que se descobriu é que mensagens de texto que terminam com um ponto final foram percebidas como menos sinceras do que a mesma mensagem, só que sem a pontuação. Os participantes do estudo eram estudantes, todos da geração Z, e a interpretação do ponto como um sinal de passivo-agressividade foi generalizada entre eles. E na reportagem, a pesquisadora esclarece. Se você é jovem e está escrevendo para alguém, por padrão você envia uma mensagem por ideia. Então, como a coisa mais normal é usar o mínimo necessário de caracteres, qualquer outro símbolo adicional pode dar origem a uma interpretação diferente. O problema surge quando você recebe ou envia uma mensagem positiva com a seriedade do ponto final. É a justaposição dessas duas coisas que cria aquele sentimento de uma mensagem passivo-agressiva. O estudo da Gretchen e de outros pesquisadores percebeu essa rejeição ao ponto final em diferentes línguas. E em todas elas vale a mesma lógica. Dentro do WhatsApp, o ponto final pode sinalizar não o final de uma sentença, mas a sugestão do final da conversa inteira. E sinalizar que a conversa deve acabar não é lá uma coisa muito simpática. A conclusão aqui não é a de que o ponto final não está sendo usado porque as pessoas não sabem mais como ele funciona. Não é isso. O ponto final estaria sendo suprimido das mensagens porque o contexto de um aplicativo produziu essa necessidade de adaptação. Acho muito importante lembrar uma coisa aqui sobre comunicação na internet e comunicação em geral. É que muitas vezes a comunicação é muito menos aleatória do que a gente acha. Quando a gente vê pessoas fazendo coisas com a comunicação que a gente não entende, é muito tentador acreditar que essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo, o que elas estão inventando. É tentador acreditar que a gente não está entendendo os motivos, a gente não está entendendo por que as pessoas estão se comunicando desse jeito específico. Então, deve ser só porque eles não sabem o jeito certo. Acontece que em muitos casos as pessoas estão fazendo isso porque atende a uma necessidade específica delas e do lugar em que elas estão se comunicando, do aplicativo, coisa assim. Mesmo o mais ferrenho defensor da gramática precisaria reconhecer que existe uma certa lógica nessa coisa aí de eliminar o ponto final nas mensagens de texto. Primeiro, porque na cultura digital esse ponto final aí pode ser interpretado como uma tentativa de acabar com a conversa. Segundo, porque um diálogo por escrito travado dentro de um aplicativo exige que se elimine todo e qualquer caractere que seja desnecessário em nome da eficiência. Some essas duas razões e você percebe que no WhatsApp um ponto final pode virar um ruído desnecessário. E eu não estou te pedindo para aderir a esse jeito de escrever. Eu estou te pedindo para perceber que existe uma lógica por trás dele. E mesmo a esse pedido você poderia reagir mal, né? Dizendo que escrever sem ponto final é errado. E que não há lógica possível nesse negócio aí de escrever errado. E olha que nesse caso eu até compreenderia você, mas tem uma nuance aí, né? O meio é a mensagem. Assim falou um dos maiores estudiosos do campo da comunicação, o Marshall McLuhan. Em linhas gerais, isso significa que não existe meramente um ponto final. No WhatsApp, um ponto final é uma coisa. No contrato de compra e venda é outra. E num romance do Saramago é uma terceira, muito mais rara e até um pouco mais misteriosa. O que interessa é que existem diferentes modalidades de escrita, assim como existem diferentes modalidades de fala. Nós frequentemente falamos sobre a escrita como uma coisa praticada em livros, jornais, prosa editada, sabe? Parágrafos,
frases, esse tipo de coisa. E com frequência a gente fala sobre a fala como uma coisa conversacional, bate-volta, informal, interrupção, hesitação, pausa, todas essas coisas que tornam a conversa viva mesmo. E o que a gente deixa passar quando a gente olha para as coisas desse jeito é que existe um tipo de fala, e é o tipo que eu estou fazendo agora. Eu não chego em casa e converso com meu cachorro assim. Primeiro, porque meu cachorro não entende PowerPoint, né? E segundo, porque eu nem tenho cachorro. E mesmo diante de todos esses argumentos, você ainda poderia guardar em você a percepção de que as nossas conversas digitais estão depauperando o idioma, estão tirando dele a complexidade, a elegância, as regras. Culpa da internet, mais uma para conta dela. Acontece que a linguagem muda desde sempre. Que parte da mudança da nossa linguagem se deve à internet? E que parte dessas mudanças aconteceria de qualquer forma? Porque o inglês que a gente está falando nesse ano jamais poderia ser o mesmo inglês de 100 anos atrás, mesmo se nenhuma tecnologia tivesse chegado, sabe? Então, o que é que faz da internet um lugar específico e único para a linguagem acontecer? O que é que torna a linguagem da internet tão única? Quantas pessoas aqui usam o rostinho chorando do emoji? Sabe? Tipo, uns anos atrás você ia mandar um LOL ao invés de mandar aquele riso chorando. Mas o tempo passa, né? E isso ficou batido. Muito antes das novas tecnologias de comunicação, a gente já estava buscando atalhos para usar o nosso idioma com mais facilidade. Um bom exemplo são os plurais. A norma culta tem uma longa lista de regras para eles. Cachorros quentes ou cachorro-quentes, qualqueres ou quaisquer, chapéus ou chapéis. Muita gente erra. Pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Aí vem o português coloquial para mostrar que não precisa flexionar o substantivo também. Tem uma redundância nessas regras. A gente já flexiona o artigo. Para que ficar na dúvida se é os cidadãos ou os cidadões? Tendo os na frente, você já sabe que são vários. A coloquialidade nesse caso é como um programador que consegue fazer o mesmo aplicativo com menos linhas de código. É como um engenheiro que ergue o prédio usando menos tijolos ou tijolos. Eu obviamente estou de sacanagem, mas o que interessa é que, embora essa supressão do plural no substantivo possa não ser muito bem recebida em determinados ambientes, há por trás dela uma certa lógica. E uma certa eficiência também. E eficiência é uma coisa que não pode ser desprezada, né? Um parêntese para falar dela. A eficiência. Um consenso. Viver é muito bom, mas, para ser realista, nesse mundo, desse jeito, viver é algo que se faz no tempo que sobra entre o trabalho e a manutenção daquilo que realiza o trabalho. Você não tem como deixar de trabalhar. Lamento, né? Eu também não. Mas você tem como economizar tempo e dinheiro na sua manutenção. E é aí que entra a Tech T-Shirt. Uma camiseta para você nunca mais precisar pensar em que camiseta vestir. Não precisa passar. A tecnologia anti-odor faz com que você precise lavar essa camiseta muito menos vezes. E a durabilidade faz com que você não precise ficar comprando camiseta toda hora. Eu sei que você ouve muito sobre a tecnologia da Tech T-Shirt, mas para mim é a filosofia por trás dessa peça que mais importa. É um produto para quem quer simplesmente viver, sem desperdício, sem consumismo, sem frescura, só viver. Dá uma olhada no site da Insider e leva o meu cupom. Já tem descontos bem bacanas lá nesse mês. Mas usando o meu cupom Álvaro Borba, você ganha descontos extras de 15% para novos clientes, se for sua primeira compra, ou de 10% para quem já é cliente recorrente da Insider. Aproveita porque é tudo por tempo limitado. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal. Uma vez uma amiga me convidou para comer banana flambada, que é um prato perigoso, né? Tem um momento do preparo que o fogo sobe e é um momento assim para ficar atento ao fogão. Não é hora de tirar selfie, né? Aí eu fico preocupado com o fogo, só que eu tô no trânsito, não posso digitar. E tá me incomodando ver aquela frigideira daquele jeito ali atrás, né? E eu mando foguinho, porque eu sou um homem inocente, né? Uma vez, 2 vezes,
3 vezes, foguinho para lá e para cá. E eu sei que eu deveria conhecer o significado do foguinho, mas eu sou isso aí, na internet eu sou um tolo, caminhando sem olhar para os abismos de mal entendidos digitais. E aí como é que termina essa história? A cozinha termina incendiada e eu termino com fama de tarado. Logo eu que sou a própria temperança com os meus desejos. E é por isso que eu nunca uso emoji. Se bem que na verdade isso nunca aconteceu, mas poderia ter acontecido. E é por isso que eu não uso emoji. Essa última parte é verdade. E não me entenda mal, eu amo os emojis. Só que, sendo uma forma de comunicação nascida da internet, o emoji existe à imagem e semelhança dessa internet, que é dinâmica, que se transforma, que muda o tempo todo. De novo, o meio é a mensagem e os emojis são como a internet. Estão sendo atualizados o tempo todo e têm significados que mudam. Um exemplo é o joinha. Para um homem da minha idade, significa que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas se eu ousar enviar isso aqui para um Gen Z qualquer, ele vai ler nesse simples emoji toda aquela faixa que os pais da Damires fizeram para a formatura dela. Isso é um problema não só para as relações pessoais, mas também para qualquer grupo de pessoas multigeracional que esteja tentando fazer um trabalho em conjunto. E é por isso que esse é um assunto para Forbes. Como o uso de emojis por diferentes gerações gera confusão na comunicação corporativa. E aqui a gente descobre que, segundo uma pesquisa de 2025, se você mandar um joinha para uma pessoa com menos de 30 anos, você tem uma chance em 4 de causar uma ofensa. E um outro alerta: o coraçãozinho vermelho não será mal interpretado, mas será julgado como démodé, coisa de velho. Só que esse é só o entendimento de agora, 2025, 2026. Pode ser que em breve tudo isso mude de novo. Quando foi que o emoji de caveira passou a sinalizar que a pessoa está rindo e não morrendo? Eu não tinha sido avisado. Por tudo isso eu concluo que os emojis têm significados fluidos demais, instáveis demais para que eu consiga acompanhar. Então eu não uso, mas é só um problema meu. Eu prefiro usar o alfabeto, porque eu domino ele melhor. E só por isso, né? E porque o tuiteiro tem razão. Eu tenho lá as minhas inseguranças e, em geral, eu prefiro ser compreendido. Mas aí vem aquele problema com o ponto final, que agora é mal visto no WhatsApp. O que nos leva de volta às opiniões do Tabet e do Regis Tadeu. Quando eles criticam os novos significados que o WhatsApp está atribuindo ao ponto final, no fundo, eles estão defendendo alguma estabilidade para nossa comunicação. Se a escrita também vai mudar na velocidade da internet, a gente precisa ter alguma referência do passado dessa escrita. Nessa história, o Tabet e o Regis Tadeu são as minhas lavadeiras de afurada. Se alguma dessas atualizações no nosso idioma der problema, der confusão, é gente com a disposição desses dois que vai ter preservado um backup da versão anterior. E num mundo em que até as lavadoras de roupas andam dando tilt por causa de atualização mal feita, esse backup aí é muito importante. Ponto final em mais um textão, ou será que não? Quero reservar o espaço das considerações finais para levar até você a voz da professora que inspirou esse roteiro, ao me alertar sobre as novas interpretações possíveis do ponto final nas mensagens de texto. É alguém que tem entre as suas funções o ensino das estruturas formais das línguas com as quais ela trabalha, e que, mesmo tendo essa função, sente a necessidade de compreender nos contatos com os alunos as novidades que poderiam contrariar ou alterar essas estruturas. A linguagem deixa de ser apenas um sistema normativo e passa a ser também uma ferramenta de aproximação humana. Talvez ensinar hoje também envolva isso. Não apenas transmitir conteúdos, mas construir pontes de inteligibilidade entre mundos culturais diferentes. Porque para querer aprender com alguém,
muitas vezes o aluno precisa primeiro sentir que consegue existir linguisticamente diante dessa pessoa. Ela fala em criar pontes, e essa parte é fácil de compreender. Se classes sociais diferentes e gerações diferentes não conseguirem desenvolver uma certa compatibilidade na comunicação, isso é ruim para o coletivo, porque a sociedade não consegue se conectar, se integrar, mas também é ruim individualmente para o aluno, que ficaria sem a competência linguística necessária para transitar por esse mundo tão vasto, tão variado. Talvez a questão mais importante não seja essa de a língua está piorando, mas pensar em quais contextos cada linguagem faz sentido. A competência linguística contemporânea, ela está justamente na capacidade de transitar entre registro, compreender quando cabe a informalidade, a oralidade, a rapidez, e quando que a norma padrão é realmente necessária. Mas e a necessidade de preservar alguma referência, de ter alguma estabilidade na maneira como a gente opera a linguagem? Essa necessidade existe e assumidamente gera uma tensão, que é legítima. Existe uma tensão legítima entre essa visão de necessidade de preservar a referência da norma padrão, principalmente, né, no contexto acadêmico, profissional, institucional, mas também o reconhecimento de que a linguagem precisa acompanhar as formas de comunicação que as pessoas utilizam no dia a dia, porque quanto mais a linguagem se distancia do uso cotidiano, ela pode virar instrumento de exclusão social e elitização. A tecnologia torna isso ainda mais complexo, porque aproxima a escrita da oralidade. Então, hoje escrevemos como nós falamos, né? A gente usa abreviação, ausência de pontuação, emoji, áudio, e tem as construções mais espontâneas. E não significa necessariamente um empobrecimento da língua, mas uma reorganização das formas de expressão. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Hey, listen. É óbvio que isso se trata de um choque de gerações. Mas eu honestamente, talvez por ser mais velha, eu entendo que é mais importante pontuar. Nesse tempo pós-moderno, não há nada mais moderno e, portanto, mais antigo do que envelhecer e dar de cara com as mudanças de linguagem, de expressão, de comunicação, de preferências musicais, de vestimentas, de hábitos, de valores das novas gerações. Quando nós fazemos a transição, nos parece uma surpresa. Meus valores, minha forma de se comunicar era tão boa, era tão gostosa, era tão legal. Até ontem ela era o que havia. Mas como cantava Cazuza, o tempo não para. E aí não tem nem ponto final, nem exclamação e nem interrogação. E aí eu sou obrigada a responder perguntando: vem cá, isso é uma pergunta? É uma afirmação? Do que se trata? É sobre isso. Apesar da minha geração sempre ter feito muito uso de gíria, e muito mesmo, a gente nunca julgou ninguém porque falava com gíria, sem gíria, quanto mais por um ponto, né? Eu acho que isso realmente revela uma hipersensibilidade e um certo egocentrismo muito presente nesse momento onde as pessoas se tornam cada vez mais individualistas, sempre fechadas nos seus próprios mundos e, em geral, olhando para uma tela. E sobre tudo isso, só há uma coisa a declarar. 6-7. Final, finalzinho e finalzinho. Os últimos segundos do vídeo que eu vou usar para falar da capa, ou das capas, ou no plural coloquial, as capas. Mas no plural de qualquer jeito, porque o meu patrão, o algoritmo, agora está me mandando, ou me incentivando, né, a fazer 3 capas diferentes para cada vídeo, ao invés de uma. Me dá trabalho, claro, né? Mas como eu julgo que também é do interesse do público, aí eu faço. É o que eles chamam de teste AB. Em tese, é o gosto do público que define qual dessas 3 capas vai ficar. E é um fato,
eu preciso admitir que muitas vezes, ao bolar essas alternativas de capas, eu acabo cedendo às coisas que essa plataforma favorece. E aí saem umas coisas assim meio apelativas. Estou dizendo isso porque eu tenho a certeza que nem o Tabet e nem o Tadeu, sendo dois operadores da cultura, sendo dois caras que sabem do que essa plataforma aqui é feita e criticam também, porque é digno de críticas, né? Eu sei que esses dois caras não vão se incomodar com isso. É um pecadilho meu e eles vão compreender. Eu não sei se você vai compreender, né? Então aceite essa minha confissão sincera de que eu vivo aqui um certo dilema. Obedecer a plataforma ou obedecer o público? Na dúvida, eu sempre obedeço o meu coração, mesmo sabendo que obedecer o coração é mais demodé que o emoji de coração em si. E esse tipo de dilema, ele é velho na minha vida, tá? Desde que eu trabalhava na emissora de TV, eu tenho esse dilema. É para obedecer o patrão ou é para obedecer o público? Em que circunstâncias dá para ceder aqui e ali, negociar? A diferença é que hoje o patrão é um robô, né? E para complementar a renda eu ainda tenho que colocar a chave Pix no final do texto. Mas eu não reclamo, eu só agradeço. Muito obrigado, um beijo e como sempre, valeu!